Lucas capítulo 7, a partir do verso 41. Aleluia, Deus está neste lugar. O Senhor está neste lugar, amém, igreja? Amém. Lucas capítulo 7, verso 41. Acharam, amém? Eita, igreja boa de Bíblia. Oh, glória. Assim diz a palavra do Senhor para Soré? Amém. Amém. Diz assim: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual desses o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Vamos até só o 43, agora vamos ao 49, que diz assim: os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Eu gostaria de no 3 todos nós fizéssemos a leitura do 49, amém? 1, 2, 3. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Podeis se assentar. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh, glória. Estamos diante de um mês ainda a qual estamos falando de perdão. E para que nós venhamos entender um pouquinho o que está acontecendo nesse cenário de Lucas, capítulo 7, a partir do 36 em diante, ainda que eu tenha lido 41 ao 43 e 49, mas para que a gente venha entender o que está acontecendo, o livro de Lucas ele vai nos relatar, desde o seu capítulo 1. No capítulo 1 de Lucas vai relatar quando prediz o nascimento de Jesus, de João Batista. E logo depois, lá pelo verso 26 a 38, vai predizer também o nascimento de Jesus. E aí vai decorrer o texto, no capítulo 2, vai falar sobre o nascimento de João. E vai descendo, no capítulo 3, vai falar, aleluia, acerca de quando João nasce e prepara o caminho. João começa a pregoar o arrependimento, o perdão dos pecados. Jesus nasce, aleluia, o enviado, o nosso Criador, o nosso Senhor, ele nasce, ele vem com uma missão de levar a palavra, levar o evangelho, fazer a diferença. E nós bem sabemos que João ele veio para anunciar esse caminho. Ele veio e começou a falar, né, que eu batizo com água, mas após mim virá um que batizará com o Espírito. E esse eu não tenho nem como, aleluia, nem poder para desatar as sandálias dos seus pés. Ele começa a anunciar a presença do Eterno, do Senhor que vai chegar. Jesus nasce. Jesus vai viver na caminhada. No capítulo 4, Jesus é batizado. Após ser batizado, vai dizer que ele é tentado, levado ao deserto. No deserto ele vai vencer diante a palavra, no conhecimento da palavra. E eu começo a dizer aqui aonde e como nós temos vencido as nossas guerras, nossos desertos, as nossas batalhas. Será que tem sido na palavra, na força do nosso braço? Como nós temos vencido aquilo que nós temos vivenciado no dia a dia, que nós precisamos agir como imitadores de Cristo. Cristo vai nos ensinar que foi sobre a palavra que ele vai vencer. E vai passando, e Jesus vai fazendo milagres, Jesus vai operando, Jesus vai crescendo em graça e conhecimento, ele vai curando, ele vai livrando, ele vai libertando, ele vai fazendo a obra. Dia de sábado, de domingo, de segunda, de terça, de quarta, não tem dia, não tem hora, ele vai fazendo. Só que os fariseus, eles começam a questionar esse comportamento de Jesus. E os fariseus começam a falar entre si, começam a murmurar sobre a forma que Jesus trabalha, a forma que Jesus fazia. Negavam Jesus, não criam em Jesus. Vai dizer lá pelo verso 35, se eu não me engano, um pouquinho mais acima, vai dizer que eles começavam a dizer que João Batista era um endemoniado e que Jesus era um comilão, um beberrão. Não criam, irmão. Só que agora, no cenário do capítulo 7, Jesus vai ser convidado por um fariseu. Aquele que apontava, aquele que julgava, aquele que não acreditava, aquele que falava que Jesus era o que ele achava que
capítulo 7, que vai ter como um título Jesus é ungido por uma pecadora, no verso de 36 vai dizer, convidado por um fariseu. Aí eu começo aqui a abrir para mim e para você. Se você sabe que alguém fala mal de você, te julga, te aponta, não acredita nas suas falas, você vai à casa dessa pessoa se você é convidado? Mas como Jesus, Ele nos ensina que devemos ir. Como Jesus, Ele nos ensina que devemos ser diferentes. Ser diferente não é ser um ET no mundo atual, é ser a diferença. O Senhor nos instrui, nos chama para sermos diferentes como diferença, num mundo onde todos querem ser iguais. Se me bater, eu vou bater. Se falar grosso comigo, eu vou falar grosso também. Se mandar piada, eu vou responder. É natural do ser humano. O ser humano, a nossa carne, ela grita e responder na altura daquele que vai falar com você. A reação daquela ação. Toda ação, ela gera uma reação. Mas Jesus, Ele vai nos ensinar lindamente, logo no início, que o fariseu convida e Jesus vai à casa. Jesus, Ele não recua. Jesus, Ele não nega o convite, porque Ele sabe que os fariseus falavam mal. Jesus vai para mostrar que Ele é diferente no meio daqueles. E nós precisamos ser diferentes no meio daqueles que nos apontam, que nos julgam, que nos magoam, que nos caluniam, que não confiam, não acreditam em nós. Jesus foi diferente. Jesus vai à casa do fariseu. O texto não começa dizendo o nome, mas diz que ele era um fariseu. E eu comecei a me questionar nesse texto, porque lá na frente, ou mais para trás, no 40, Jesus vai falar com ele, mas Jesus chama ele pelo nome. Mas o texto aqui relatado no início por Lucas, não diz o nome, diz fariseu. Sabe por quê? Porque quando a gente se mistura, a gente perde a nossa identidade. Se você está no meio de porcos, tu também é porco. Se você está no meio de gato, tu também é gato. Se você está no meio de um povo que fala línguas boas, positivas, você também faz parte desse povo. Então tudo aquilo que nós nos aglomeramos, nós nos contaminamos. Então, Lucas, ele vai referir a ele como fariseu, ou seja, da mesma classe daqueles que falavam. Da mesma classe. Irmãos, precisamos rever os nossos conceitos. Não adianta eu dizer de boca que sou de Paulo e agir como de César. A gente precisa entender quem somos em Cristo. Quem somos dentro da igreja é um fato, quem somos lá fora é outro. Mas na verdade o Senhor quer que sejamos a mesma coisa. O texto começa a falar de duas personagens. O texto começa a expor dois corações e duas atitudes diferenciadas. Qual? Do fariseu. O que significa fariseu? Separado. Quando a gente pensa em separado, a gente vai pensar para o lado positivo. Eu não sei você, mas eu vou pensar, eu estou separada do que me contamina. Eu estou separada daquilo que me afasta do Senhor. Eu estou separada porque eu quero ser diferente e fazer a diferença. Entenda, ser diferente é uma coisa, fazer diferença é outra. Aleluia! Só que no contexto do fariseu, o estar separado é ser soberbo. O estar separado é achar que ele é melhor do que os outros. O estar separado é achar que eu não erro, eu não peco, mas você peca, você erra. É apontar o teu erro e esquecer do meu. É te julgar e esquecer que eu também erro. O fariseu, ele é falso nas suas palavras, dissimulado no seu modo de agir. Ele tem coragem de sentar do teu lado, de falar palavras boas com você. Quando você virar as costas, você ser o assunto da mesa. O fariseu, ele é tão falso que ele falava de Jesus. Ele não acreditava, mas ele vai convidar Jesus para estar na sua casa. Só que o que é interessante é que o nosso Senhor, ele não é pego de surpresa, ele sabe na casa que ele está indo. Para Jesus, ele está indo na casa de mais um pecador. Mas para o fariseu, ele está achando, Jesus está entrando na minha casa porque na do outro é o pecado, na minha não. Ele está olhando para ele dizendo, eu sou perfeito, aqui está tudo bem, a religiosidade está ok. Ei, irmão, o Senhor não está à procura de religiosidade.
te convidei e você ter a oportunidade de dizer tudo que estava engasgado na tua garganta. Tá me convidando por quê? Eu sei que tu fala mal de mim. Tá me chamando pra quê? Enfim. Mas Jesus não faz isso. Jesus vai até a casa do fariseu. Jesus chega até esse cenário. Jesus entra na casa de uma pessoa que sabia que falava mal dele, que é hipócrita e dissimulado, falso e fingido. Só que o convite não é um convite para te receber realmente. Assim como a gente, quando convida alguém, prepara o melhor. E quando eu estava pensando ontem à noite, falando, gente, quando a gente convida, a gente quer dar o melhor. E o melhor é o teu melhor. De repente, o melhor da pastora Adriana é só uma simulação. Hoje, era servir caviar. Porque não dizem caviar é algo muito chique. Eu nem sei o que é e nunca comi. Mas vamos botar isso aí, porque todo mundo fala que caviar é algo caro e chique. Seria um caviar. Mas, de repente, o melhor do irmão Patrick seria fazer para você uma carne moída. Um macarrão. O teu melhor, irmão, ele não difere, não depende daquilo que você vai dar em espécie e valor. É o teu melhor que você vai ofertar. É a sinceridade, é a integridade, é o respeito, é o carinho. Porque não adianta eu ir no mercado fazer uma compra de R$100 para te dar o melhor e quando se levantar eu malhar você pelas costas. Não é sobre isso. Não é sobre isso. O fariseu convida, Jesus vai. Jesus chega num cenário aonde naquela época tinha uns ritos. E um dos ritos era quando o convidado chegasse, para ele ser bem recebido, os pés eram lavados, era enxugado, tinha beijo, tinha toda a hospitalidade para ele ser bem recebido. Só que Simão, o fariseu, não vai fazer nada disso. Simão vai receber Jesus, sabe por quê? Porque na verdade o que ele quer é pegar Jesus em alguma falha, é achar algo para condenar, é achar algo para poder apontar, é achar algo para poder dizer, eu não disse que ele não era quem dizem que ele é. Mas Jesus não é pego de surpresa. Aleluia. Jesus não é pego de surpresa. Jesus entra. E da forma que você vai recepcioná-lo, ele vai se portar como alguém educado. Como você recepcionou ele aqui até agora? Ele recebeu. Está anotadinho. Naquele dia, 12 de outubro, fulano me recebeu dessa forma. Na hora do louvor, não se importou. Na hora da palavra, conversou. Na hora do anúncio, saiu e virou as costas. Como nós temos recepcionado aquele que veio? O convidado da noite. O nosso convidado, porque não somos nós os convidados, o convidado é Ele. Aleluia, Ele é o convidado principal da nossa festa, do nosso culto, da nossa reunião. Ele está aqui. Como nós temos recepcionado o nosso Senhor? Simão não cumpriu. Simão não chegou dentro de todos os ritos que havia. A porta da casa ficava aberta. Tá ruim aqui, Bárbara? Tá chiando, né? Tá ruim? A porta ficava aberta, era livre para quem passasse e quisesse entrar. Era normal naquela época. Quando algum convidado importante fosse à casa, a porta ficava aberta para quem passasse pudesse também ver. E era um privilégio saber, Jesus está na minha casa. Olha qual foi o convidado que veio na minha casa. E não basta só convidar, tem que recepcionar. Não basta só chamar para ir para a tua casa. Tu tem que oferecer o melhor. Jesus chega. Jesus senta à mesa, que na época era uma mesa baixa. Meu brinco já foi Belém. Era uma mesa baixa. Jesus vai cumprir a regra conforme a casa está lidando. Porque nós somos educados, amém? Se alguém te convidar e falar aqui que tu tem que ficar, tu vai ficar aqui. Se alguém te oferecer água, você vai beber água. Aí tu não gosta do suco de uva, mas se só tiver o suco de uva, você vai beber o suco de
de uva. É o que te dão, você vai aceitando. O que te dão, você vai aceitando. Na verdade, com Jesus não é o que te dão, você vai aceitando, mas ele está recebendo na medida que aquele homem queria ofertar para ele. Só que de repente, para a surpresa dos fariseus, vai chegar uma mulher. Vai entrar uma mulher no cenário que vai mudar toda a história. Vai entrar uma mulher no cenário que ela tem fama, mas a fama dela não era boa. Era a fama de uma pecadora, fama de uma mulher de vida difícil. Não sei se vocês podem entender. Fama de uma mulher que fazia coisas que não agradavam aos olhos do fariseu, que era tão julgador. Aquela mulher entra. Mas eu penso comigo, conjecturo, que antes dela sair de casa, ela pensou: o que eu vou ofertar? Eu vou, mas eu não vou de mão vazia. Eu vou, mas eu preciso entregar para ele algo. Eu vou porque eu preciso me derramar nos seus pés. Eu vou porque eu entendo que essa vida que eu estou vivendo eu não quero mais. Eu vou porque eu preciso do perdão. Eu vou porque eu preciso liberar também. Eu vou porque eu preciso me aceitar como uma nova criatura. Eu vou até aquele lugar porque eu vou me encontrar com alguém que pode mudar a minha história. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas aquele que pode mudar a tua história está na casa. Ele está aqui, você veio. E se você veio, dá a ele o teu melhor. Qual é o teu melhor nessa noite? Aquela mulher, ela olha para ela mesma e diz assim: ó, a minha vida não é o melhor. Só eu chegar lá e me derramar não tem nada de melhor. Eu sou apontada, eu sou julgada. Ninguém me quer por perto, desprezada pela sociedade. A minha vida não tem nada de melhor. Mas o que eu posso dar? O texto vai dizer que ela pega um vaso de alabastro, pega um unguento, que é um perfume caríssimo, e leva até aquele lugar. Chegando na porta, ela vê Jesus de costas, e ali mesmo ela se derrama aos pés de Jesus, e ela começa a chorar, a chorar, a chorar. Irmão, existem momentos que as lágrimas, elas falam mais do que palavras. O Senhor conseguiu contemplar o que cada lágrima falava como frase. Aleluia, eu posso conjecturar que cada lágrima ali era ela se humilhando, ela dizendo para ele palavras que a boca dela não conseguiria dizer, mas que o coração queria transbordar para ele. Ei, eu não sei se hoje você não tem nem voz para gritar, para dar aleluia. O teu momento é tão difícil que você não tem força, mas você veio, levanta a tua mão agora, as tuas lágrimas adora, a tua forma de você tocar nele adora, ele entende. Jesus entendeu cada lágrima, Jesus compreendeu cada gesto daquela mulher. Como eu disse, o ritual da época era Jesus chegar e lavar os pés. Jesus não teve os pés lavados. Enxugar os pés de Jesus, ele não teve seus pés enxugados. Mas aquela mulher, desde o momento que entrou, ela chora aos pés de Jesus. E a cena está lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas. Está lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas. Está lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas. Está se rendendo, se humilhando perante Jesus e reconhecendo: eu sou falha, eu sou pecadora. Enquanto Simão não descia, não reconhecia o seu pecado, ela reconhecia. Não é porque o da direita não desce, não é porque o da esquerda não reconhece, é individual. Ninguém se rendeu, os fariseus ficaram olhando um para a cara do outro e não se renderam, não conseguiram entender o propósito. Mas aquela mulher pecadora reconheceu. Não pense que Jesus não te viu. Não pense que Ele não te ama por causa disso ou daquilo, que ainda está numa prática que não agrada. Não pense, porque é para mim, para você mesmo que Ele veio, por causa dos doentes, dos pecadores, que Ele veio para mudar a minha e a tua história. É para aqueles que reconhecem. Aí após chorar nos pés de Jesus, a Bíblia vai dizer que ela solta os seus cabelos para enxugar. E ela começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Entenda que não é sobre água, não é sobre toalha, é sobre atitude. Não é sobre água,
Não é sobre toalha, é sobre atitude. Enquanto eles ficavam julgando a atitude da mulher, enquanto eles ficavam julgando a atitude de Jesus, o Senhor estava recebendo aquilo como adoração. Não tinha toalha, mas tinha cabelo. Não tinha água, mas tinha lágrima. O que você tem para ofertar nessa noite? Não tem bateria, não tem teclado, mas tem voz. Ai, não, o nosso louvor ele não pode diminuir porque não tem algo que vai fazer um estrondo, porque o maior estrondo vem de dentro de nós, vem do nosso coração, vem da perfeita adoração. Que perfeita adoração é essa? É verdade. É verdade. É apenas verdade. O fariseu ele era recriminado de Jesus porque ele era falso, dissimulado. Você sabe que uma pessoa dissimulada é uma pessoa tão cínica que ela consegue sorrir pra você te matando na unha. A pessoa dissimulada, ela acaba da tua história, ela acaba da tua vida dizendo pra você: tô contigo. Meu Deus, aleluia. A pessoa dissimulada, ela tá do teu lado dizendo: eu torço por você, mas prontinha pra aplaudir a tua primeira queda. E o Senhor não se agrada dos hipócritas. Era um fariseu hipócrita. Mas Jesus conhece. E como eu disse, ele não age como a gente agiria. Porque na força do braço a vontade é dar um soco. Na força do braço a vontade é falar poucas e boas. Na força do nosso braço a vontade é agir da mesma maneira, mas nós somos diferentes. Nós somos imitadores de Cristo. Nós temos a marca de Cristo. Aleluia, nós somos os verdadeiros cristinhos. Aleluia, precisamos ser imitadores de Cristo em tudo. Na forma de agir, na forma de falar, na forma de pensar. É difícil, irmã. É difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Se não é impossível, dá para nós. Dá para nós mudarmos a nossa atitude. Aquele homem começa a questionar Jesus em pensamento. Mas o Senhor que sonda os nossos pensamentos, Ele vai ter uma resposta. Que foi aonde eu li. No verso 41. Ele vai dizer assim a partir do 40. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. Disse ele: 2 homens deveriam a certo credor. E ele conta a história que nós lemos. E ele vai dizer no 44. Em seguida virou para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Ele vai contar, ele vai narrar uma história, uma parábola dos credores, que foi a que nós lemos, para dizer quem amou mais, o que deve mais, o que deve menos. Ele vai responder: com certeza o que deve mais, porque pagou a dívida maior. Muito bem. Quem muito ama, muito é perdoado. Quem pouco é perdoado. Qual é o nosso nível nessa noite? Qual é o meu e o teu nível diante do Senhor nessa noite? Porque nós temos uma dívida impagável com Ele, irmãos. Nós temos uma dívida impagável. É uma dívida de sangue, de cruz, de morte, de dor. Nós temos uma dívida que nunca vamos conseguir pagar. E qual é a minha e a tua atitude diante dele? Será que a gente reconhece o nosso pecado, a nossa pequenez? Será que a gente consegue olhar para a situação e ter misericórdia do outro? Perdoar o outro porque às vezes virou as costas para nós? Perdoar o outro porque às vezes falou mal de você? Perdoar porque te traiu? Aleluia, será que você consegue liberar o perdão porque alguém fez algo? Ou será que você consegue se perdoar porque permitiu viver situações até o dia de hoje? Irmão, a que nível nós estamos? Qual é o nosso nível nessa noite? Porque nós temos uma dívida impagável com o Senhor. Nada que nós fizermos vai pagar esse amor tão grande que Ele teve por mim e por você, mesmo sendo-nos pecadores. Nós não merecíamos nada disso. E ainda pecamos. E ainda assim, todos os dias Ele está disposto a dizer: eu te perdoo, filha.
Eu te perdoo, filha. Começa de novo, filha. Começa de novo, filha. Levanta, vambora. Não dá tempo para ficar parado. Vamos. Eu te perdoo, eu te amo. Vem, vambora. Eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra. Vamos, ser forte, ser corajoso. Ele sempre tem uma palavra de levante, de amo para mim, para você mesmo, com todos os nossos erros, todas as nossas falhas. Aí então ele vai agora inverter o papel. Ele vai mostrar para Simão a atitude daquela mulher. Aquela mulher que para ele era vergonha, agora ela é exemplo. Agora ela é mostrada através de Jesus como exemplo para a atitude dele. Vês essa mulher? Aleluia, olha o que diz o texto. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um ósculo ou um beijo. Mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Será que a gente consegue ouvir dos altos céus sussurrando no nosso ouvido nesta noite, dizendo para mim e para você: os seus pecados estão perdoados? A tua prática de hoje que eu vi e não foi legal, está perdoada. Tudo porque nós entramos aqui e reconhecemos os nossos erros. Quem confessa, irmão, se arrepende e deixa, tem misericórdia. Eu lembro do Salmo 32 que vai dizer assim: enquanto calei os meus pecados, isso é muito forte. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Tem doença, tem morte para aquele que não perdoa, para aquele que guarda ressentimento, para aquele que fica remoendo mágoas, para aquele que fica guardando aquilo que não é para guardar. Enquanto eu calei, então é hora de abrir boca, é hora de confessar os pecados, porque se confessares os vossos pecados, diz o Senhor, que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas para isso precisamos confessá-los. Não podemos mais cuidar dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas transgressões e iniquidades como um animal de estimação. Todo dia a gente vai lá e alimenta ele um pouquinho. Todo dia a gente vai lá e dá uma aguinha. Todo dia a gente vai lá e dá uma ração, dá uma comida. Ele só vai crescendo e fortalecendo. Mata ele nessa noite. Libera esse animal de estimação. Ele não é doméstico, ele não é para tua vida, ele não é para tua casa. Abra a tua boca e confesse. Eu tinha uma amiga que ela dizia toda vez assim: o nosso pecado, ele tem nome. E ele tem nome. E você sabe o nome dele. Você conhece o nome dele. Você sabe o que é que te afasta de Deus. Pecado é tudo aquilo que nos afasta da presença. Pecado é tudo aquilo que nos impede de viver o novo, o extraordinário de Deus. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de ter comunhão. Então você sabe o que é que te afasta de ter comunhão. Você sabe o que você precisa perdoar. Você sabe o que você precisa liberar como perdão. Você sabe onde você precisa se perdoar. Aquela mulher, ela precisava se perdoar. Ela precisou ir a Jesus para pedir perdão. Mas quem sabe, ela também queria muito ouvir de outros: me perdoa. Porque ela era uma mulher excluída. Ninguém queria por perto, porque quem tem má fama, ninguém quer perto. Quem tem má fama, como eu disse, você vai andar com pouco, você vai dar pouco, tá igual. As pessoas
discriminar, as pessoas começam a te apontar. E isso, querendo ou não, vai causando dentro dela sentimentos e ressentimentos. Então eu acredito, a Bíblia não fala, eu conjecturando sem infringir o texto, que ela precisava se perdoar, pastor. Perdoar também aqueles que fizeram isso com ela. Mas como ela também almejou ouvir de alguém, me perdoa. Porque um dia eu falei isso assim de você, e hoje eu vejo o quanto Deus mudou a tua história. Porque o Senhor mudou a história dessa mulher. Olha para você agora. Olha, faz uma análise do cenário comigo e contigo. Quando nós viemos para a presença do Senhor, nós pedimos perdão a Ele por tantas coisas que fizemos de errado. Nós precisamos nos perdoar por tantas coisas que trazemos como bagagem daquilo que fizemos no passado de errado. E tem situações que acompanham a vida toda, vira uma marca. Mas como é bom você também ouvir de alguém, como eu vejo mudança em você. Me perdoa porque um dia eu não acreditei que você poderia mudar. Um dia eu não acreditei que você seria líder de um ministério. Eu não acreditei que Deus faria através da tua vida. Me perdoa. Como é bom ver você assim agora. Como é bom saber que Deus fez na tua casa, na tua família, na tua vida. Mas para isso tem que ter o verdadeiro arrependimento. Tem que ter a confissão dos pecados. E principalmente a mudança de atitude. Dois corações, como eu disse. O do fariseu e o da mulher. Mas duas atitudes totalmente diferentes. O fariseu se achava o tal, não queria descer. A mulher reconheceu, eu preciso, e desceu. Quem recebeu de Deus? Aqui desceu, irmão. Descer é difícil, pastora. Reconhecer que pecou é difícil. E se eu falar assim, ó, vem aqui na frente, você que tem pecado, eu duvido que você vai ter coragem de primeira. Porque depois que vem um, vem dois, os outros se encorajam. Mas o primeiro é difícil, é porque eu estou mostrando a minha falha, meu erro. É difícil a gente reconhecer que precisa descer. É difícil a gente reconhecer que eu preciso de xingar, eu preciso parar de xingar, eu preciso parar de reclamar, eu preciso parar de fazer coisas que não agradam ao Senhor, eu preciso mudar essas atitudes. É difícil, principalmente para um fariseu que se achava o cara que não tem erro, o religioso na veia, aquele que apontava os erros de todo mundo, ditava a regra, mas não cumpria. Tem que ser assim, tem que ser assado. Cadê a pessoa? Não fez, mas você tem que fazer. Ele é ótimo em dar ordem, mas para cumprir ele é difícil. Ele é ótimo em mostrar que ele é o cara, mas na hora que ele precisa mostrar que ele é o cara, ele não prova. Porque a melhor atitude que ele teria para mostrar que ele era o cara era ele reconhecer nesse momento. Porque quando Jesus faz essa parábola e fala, vê essa mulher e está querendo que ele também se toque. E reconheça que ele precisava descer. Mas ele continuou na pose. Eu não sou evangelista, vou descer nada. Eu não sou pastora, vou descer nada. Eu sou diaconisa, o que vão achar de mim? Vou descer nada. Aí continua com uma pose mentirosa, falsa, dissimulada. E tu vai para onde? Para o céu não é. Essa mulher recebeu perdão. Recebeu uma nova vida porque confessou. Irmãos, eu sei que pode ser um pouco, eu sei que não é palavra para dar glória. Eu também não estou aqui para dar glória, porque também doeu em mim. Mas o importante não é dar glória na terra, é estar na glória no grande dia. O importante é no grande dia nós estarmos com Ele, porque isso aqui é passageiro. Vai ser muito bonito, todo mundo dando glória, mas se não tiver mudança de atitude, nada valeu. Eu prefiro que seja calado mesmo, pensando e refletindo em mudança, do que dando glória, 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 e no grande dia receber a parte de mim que eu não te conheço. Eu estou aqui para mudança de vida, para mim primeiro. E se Deus me chamou para ser instrumento para a tua vida, que seja dessa forma, para mim e para a tua vida, mas que verdadeiramente seja uma mudança. Estamos falando de perdão, estamos falando de mudança de comportamento e de atitude. Como está o meu e o teu coração diante do Mestre? O de Simão era julgar, o da mulher era se derramar.
se derrame aos pés dele. Ela confessa todos os seus pecados com lágrimas. Porque você não vê no texto nenhum momento ela abrir a boca para se justificar, para dizer: Senhor, eu era, eu fui, eu fiz, eu não fiz. Ela não fala. O texto não diz que ela abre a boca para dizer nada. Ela apenas vem até ele com a fama que ela tem naquela época. De quê? Pecadora. E a gente chega na presença de Deus, muitas das vezes, com uma fama que às vezes ninguém sabe, mas você sabe. Qual foi a tua fama, qual é a tua fama diante do Senhor. Se apresente a Ele hoje como essa mulher. Aos pés de Jesus tem cura. Aos pés de Jesus tem renovo. Aos pés de Jesus tem libertação. E aos pés de Jesus tem perdão. Para mim é impossível. Sem perdão.